Gente, tem muita coisa acontecendo no mundo. Eu já vou falar dos fatos internacionais, mas antes, como tem muita gente me perguntando, eu queria falar sobre a regulamentação do Banco Central do Brasil sobre criptoativos, principalmente sobre as exchanges criptográficas que operam no território brasileiro. Gente, o Brasil, ele tem algumas características únicas. Uma dessas características é a tentativa do governo brasileiro de reinventar a roda. E toda vez que o governo tenta controlar algo que é incontrolável, a história se repete. Basicamente, o mundo todo está regulamentando a tecnologia blockchain aparando arestas possíveis. O Brasil, ele obviamente está tentando fazer o que ninguém até agora conseguiu e obviamente o Brasil não vai conseguir. O Banco Central do Brasil anunciou que a partir de fevereiro de 2026 toda a transferência para carteiras autocustodiadas, essa é a parte da regulamentação mais assim contundente e supostamente revolucionária, mas eu ouso afirmar que essa tentativa de regulamentar e identificar carteiras autocustodiadas e exigir identificação de quem envia e também de quem recebe, basicamente não vai alterar o quadro todo. Então, se o sujeito tem lá na Binance ou no mercado Bitcoin 100 ETHs e quer transferir para uma carteira autocustodiada, pelas regras atuais do Banco Central do Brasil, ele vai ter que identificar o titular da carteira autocustodiada de destino do saque. Então ele provavelmente vai indicar como ele mesmo sendo o titular dessa carteira autocustodiada, e depois que as 100 ETHs chegarem num public address do MetaMask, ele vai fazer o que ele quiser, obviamente, como seria o natural e é o que se espera de alguém que autocustodia os seus ativos criptográficos. Ali ele vai poder interagir com DeFi. Um outro aspecto da regulamentação do Banco Central do Brasil, que também não vai redundar em nada, é a tentativa de regulamentar as DeFi. Então, regular a autocustódia já é algo bizarro. Toda vez que o Estado brasileiro tenta reinventar a roda, ele cria uma roda mais quadrada. X, enfim, não importa qual o wallet autocustodiado, ele vai transferir para esse wallet, para esse address autocustodiado, e ali ele vai fazer o que ele quiser, inclusive mandar ou mandar para o Tornado Cash, para um smart contract do Tornado Cash, misturar, e nem a NASA vai poder saber quem é o titular, ou mandar para um address não identificado. Ali ele vai poder fazer o que ele quiser. Em outras palavras, eles querem saber quem é o dono do address que está na blockchain, mas obviamente não é possível. O Banco Central quer que as corretoras identifiquem via CPF ou CNPJ o titular de uma carteira que recebe ativos. Gente, isso aí é como tentar controlar a formação das nuvens. O que o Banco Central deveria fazer é replicar o que o marketing criptoassets da União Europeia está fazendo. Agora, o que os reguladores brasileiros talvez não entendam é que a tecnologia blockchain e a autocustódia não é um serviço, é uma tecnologia. A tecnologia ela não pede licença para existir, ela simplesmente existe. Qual é a utilidade prática de se identificar um public address de autocustódia para retirar os recursos? Se depois da chegada dos recursos num address autocustodiado, ele pode ir para onde o titular do address autocustodiado bem entender. Esse tipo de dúvida é que fica pendente. Então eles querem regulamentar também as DeFi. Os protocolos de finanças descentralizadas, eles operam sem permissão, não há um comando central. Normalmente as DeFi elas tomam decisões baseadas em votações feitas por DAOs, por organizações autônomas descentralizadas. Então não há um comando central que vá receber a orientação de um órgão regulador. Enquanto o mundo caminha para esse viés revolucionário da autocustódia, com o Departamento do Tesouro americano regulamentando stablecoins, o Brasil está criando regras para controlar o que, por definição, não é controlável. Mas cada um tem que fazer a avaliação que quiser. As regras da União Europeia são muito mais factíveis do que essas regras que o Banco Central do Brasil está criando, até porque depois que um ativo vai para um address identificado, a partir dali, simplesmente, os ativos criptográficos vão seguir qualquer destino. Então, obviamente, não é possível, mas enfim, como tinha muita gente me perguntando, eu estou dando a minha opinião, mas pode ser que os reguladores brasileiros repliquem a regulamentação do marketing criptoassets da União Europeia, que abordou de forma mais factível essa realidade. Porque não há absolutamente nenhuma utilidade em se identificar um public address operado de forma autocustodiada, porque a partir dali os ativos vão seguir o destino que o titular desse public address bem entender. Então é como se o Banco Central do Brasil criasse só mais uma etapa a ser cumprida, porque dentro das exchanges, dentro de uma Binance ou de um mercado Bitcoin, os ativos já estão identificados pelo CPF ou CNPJ do titular da conta na exchange. Fora dali, ele vai identificar o public address de saída e depois dali em diante não é possível mais nem rastrear, a depender do uso que o titular do address autocustodiado faça. Mas enfim, fica para reflexão de cada um. Eu estou reportando a minha percepção do que está acontecendo. Ainda nos fatos J.